Eu recebi um pedido sensacional, agradeço muito, que pediram para eu fazer um vídeo sobre leituras essenciais. A gente vive hoje, acho que, uma das piores épocas da humanidade, né? Estudos comprovam que pela primeira vez na história as crianças e adolescentes são menos inteligentes que os pais, né? Isso é estudo publicado, não é opinião. E eu acho que a leitura tem sido totalmente refutada pela opinião. E a opinião, cada um tem a sua, não quer dizer que a sua seja certa, nem que seja errada, apenas deve ser avaliada, mas que para uma avaliação correta e aprofundada, a gente precisa de critério. E a gente só adquire critério estudando. Então, essa questão de leituras essenciais, eu separei aqui alguns títulos e eu não vou me aprofundar, não é resenha, review, nada. Eu separei aqui alguns livros que eu acho assim essenciais para que você consiga se situar no atual mundo e na atual sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, o primeiro deles é esse livro aqui, George Orwell, 1984. Você vai começar a ler esse livro, caso você ainda não tenha lido, e você vai falar assim, nossa, que interessante, é exatamente o que acontece. E um livro escrito há muitos e muitos anos, e ele escreveu esse livro achando que isso que nós vivemos hoje ia acontecer lá em 84. Tanto é que aquele programa que tranca lá algumas pessoas em determinada casa e tal, ele é inspirado nesse livro, né? Um dos protagonistas do livro é o Grande Irmão e por isso que aquele programa chama Big Brother. Então é interessantíssimo, mas não tem nada a ver com aquela palhaçada, é coisa séria, um livro importantíssimo que vai fazer você se adequar à realidade e tem ali uma manipulação desenfreada de situações que é muito típico do que acontece hoje. Realmente um livro que não dá para viver sem a leitura dele. Em segundo plano, eu separei esse aqui, do Ciro Gomes. Esse livro é interessante porque você precisa ler ele para ter a mais pura convicção do que não pode acontecer. Né? Esse livro, quando você lê ele, você vai ler ele mais ou menos assim. Se acontecer o que está escrito aqui, nós estamos liquidados. Então é interessante também você ter uma visão antagônica do que seria bom. Né? É interessante você saber o que seria catastrófico. Esse livro do Ciro Gomes é bom para isso. Eu sou uma pessoa que leio coisas de direita e coisas de esquerda. É interessante você saber como que alguém que se propõe a governar o país pensa. Então ali, por exemplo, ele fala da tributação de dividendos. E, se vocês quiserem, eu faço uma resenha só desse livro. É um livro que você tem que ler para entender o que não pode acontecer, o que seria catastrófico se seria implementado. É um livro importante. Tá? Esse livro de Thomas Sowell é um pensador, né, americano, negro, que trabalha muito com essa questão de falácias ideológicas e minorias. Né? Aqui ele usa também um termo de Ayn Rand, que eu não trouxe essa autora, que é uma autora brilhante, que diz: a menor minoria do mundo é o indivíduo, que é uma pessoa só, e não o grupo XYZ. É um livro que vai te trazer bastante conhecimento, vai abrir a sua cabeça. Esse discurso de minorias é às vezes interessante, às vezes deplorável, mas a pauta não é essa. A pauta é você se aprofundar para se posicionar com propriedade a respeito de cotas, a respeito de homossexuais, a respeito de negros, coisas de alta relevância que de fato resplandece inclusão e não essas narrativas nefastas que a gente conhece no Brasil. O próximo, e eu não estou elencando aqui por ordem de preferência e nem de importância, tá? Porque muito dificilmente eu conseguiria colocar um autor acima desse, na minha opinião, tá? Ludwig von Mises, para mim, é um fenômeno, né? Eu já li 100% dos livros e artigos que ele publicou. Confesso que a Ação Humana eu não li inteiro, porque tem 1.200 páginas, eu li ele fracionado, apesar da sua grande importância. Mas esse livro aqui, As 6 Lições, é um livro inspirado numa rota de palestras que ele fez. E
ele coloca aqui 6 lições. Seria tão simples um governante brasileiro pegar esse livro e implementar aqui no Brasil que o Brasil teria um futuro mais promissor. Livro indispensável, autor de altíssimo renome, da escola austríaca de economia, mas ele não fala só de economia. É o primeiro autor da história que conseguiu comprovar que a economia é pautada também na ação humana e não só em índices, indicadores e matemática. Fenomenal, fenomenal, tá? E agora nós temos um aluno do Mises, que é o Hayek. Um livro fantástico. Esse cara é prêmio Nobel de Economia pela Universidade de Chicago. Também da escola austríaca, fez carreira docente nos Estados Unidos e na Áustria. Sensacional. Aqui ele traz um livro Por que a teoria do socialismo não funciona na prática, que ele traz 100% de forma comprovada todos os erros e por que deu no que deu em vários estados, em várias situações, as tentativas de aplicar o socialismo. Eu não estou aqui fazendo propaganda para a direita, não, tá? Eu estou dizendo que, se você é socialista ou de direita, leia para melhorar o seu entendimento das situações. Não estou falando que a esquerda é um lixo ou que a direita é um lixo. Não é isso. Só estou falando, leia, é importante, tá? Outro livro essencial de um autor também dos liberais, Frédéric Bastiat, A Lei. E aqui ele traz por que a lei consegue acabar com a nossa vida, né? E tem um autor que fala, a criação de leis pode ser como um salame. A cada lei criada é um pedaço que vai embora. De quê? Da nossa liberdade. Entendeu? Um livro sensacional, fantástico. Chama A Lei, Frédéric Bastiat. Você vai ler ele rapidamente, tá? Um livro curto aí, tem 130 páginas. Dependendo do teu nível de leitura, você lê numa tarde de sábado. Entendeu? Excelente. Eu não ia conseguir deixar esse cara de fora, né? Arthur Schopenhauer, esse cara que qualquer livro dele que você ler, que você conseguir ler, vai ser sensacional. Esse daqui sobre o sofrimento do mundo, ele fala de todas as mazelas, né? Da morte, de felicidade, de inveja e como isso era. Esse cara escreveu esse livro em 1500, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Só para ter uma noção. Bom, vamos lá. Não. Ele nasceu em 1788 e morreu em 1860. Um verdadeiro fenômeno, né? Qualquer livro que você lê dele é sensacional, é considerado de filosofia, vai abrir a tua cabeça como poucos. Schopenhauer. Esse que eu vou falar agora, Milton Friedman escreveu com a esposa, Livre para Escolher. É o que eu estou lendo no momento, estou terminando. Esse livro aqui seria um livro de cabeceira de qualquer governante sério. Aqui ele mostra tudo que deu errado e certo nos Estados Unidos e em alguns outros países, principalmente sociedades desenvolvidas, por que deu errado e por que deu certo. É inacreditável. É um governante pegar esse livro, aplicar e colocar qualquer país do mundo no eixo do futuro promissor. Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, também da Universidade de Chicago, professor também do Hayek, um monstro, livre para escolher. Sensacional. Deixei só mais 2 para completar 10. E esses 2 eu trabalho com literatura normal, assim, né? Não que aquela não seja normal, mas aquela está mais voltada à política, entendimento da sociedade e tal. Aqui não que não esteja, mas é de forma mais velada. Trouxe 2 prêmios Nobel também, né? Esse José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, dispensa apresentações, né? Se você ainda não leu, você precisa se perguntar por quê. Esse eu vou economizar. E por último, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, né? Um livro que você vai demorar um pouco mais para ler, tem aí algo em torno de quase 500 páginas. Tem o mesmo número de páginas em cada capítulo. Se eu não me engano, são 40 páginas por capítulo. É inacreditável que um autor consiga
um livro de tamanha expressão, Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Uma história legal do Gabo é o seguinte: ele era jornalista e já tinha escrito alguns livros, né? Ninguém Escreve ao Coronel, alguns livros de pequena expressão, porque depois que ele escreveu 100 Anos de Solidão, que a carreira dele teve um up. E ele morava, se eu não me engano, em Paris, e ele estava com o aluguel atrasado escrevendo 100 Anos de Solidão. E já era promissor pelo entendimento dele. Pois bem, no ano que foi lançado, foi o único livro da história a vender mais que a Bíblia. Só isso. Ele só conseguiu isso. E o locador, né, o senhorio, conforme diziam antigamente, que era o dono do imóvel que ele locava, telefonou e a mulher dele atendeu. E ele já tinha 2 filhos nessa época. E a vida era complexa, porque com um salário de jornalista colombiano, né, que ele era, representando determinado veículo de imprensa em Paris, ele ganhava pouco, dava para se manter e não dava para muita coisa. E ele perdia, entre aspas, e com todo respeito, né, muito tempo com literatura, não sobrava para ele ganhar dinheiro com outras coisas. Pois bem, e o locador, né, o dono do imóvel, ligou e a esposa dele atendeu. E aí ele falou assim: olha, vocês já estão com 3 meses de aluguel atrasado, eu não posso esperar mais. Aí ela falou assim: só um minuto, deixa eu ver. Aí ela falou assim para ele: ô Gabo, quanto tempo vai demorar para você terminar esse livro aí? Como se fosse um livro bobo, só o Prêmio Nobel de Literatura, um dos livros mais vendidos da história. Aí ele falou: ele era uma pessoa artista, sabe? Fora da curva, gênio. Eu devo demorar mais uns 6, 7 meses e tal. Aí ela voltou no telefone: você consegue esperar mais 6 ou 7 meses? Porque aí ele vai lançar o livro, a gente vai arrecadar e paga o aluguel. É inacreditável, que história, né? Fenomenal. Lançou o livro, arrecadou verdadeiras fortunas, Prêmio Nobel de Literatura, um livro que é outro título que, se você ainda não leu, você tem que perguntar o porquê que você ainda não leu. Tá? Hoje foi um vídeo gostoso de fazer, né? Eu não fico falando de Receita Federal, desse bando de vagabundo que acaba com a nossa vida. Foi um vídeo de literatura. Caso vocês queiram mais, eu tenho aqui uma biblioteca imensa com livros que eu amo e posso fazer mais, tá bom? Até mais, a gente se vê na próxima.